O livro Grande Conflito, que conta a luta entre o bem e o mal desde o início da era cristã até o fim dos tempos. Muitas vezes Ellen utilizava como fontes outros autores que melhor explicavam ou resumiam o que ela pretendia dizer, da mesma forma como também fizeram alguns escritores bíblicos. Ela também possuía assistentes literários que editavam e corrigiam a gramática de seus escritos. O papel da Sra. White na formação das doutrinas adventistas foi muito importante, embora ela nunca tenha trazido uma nova doutrina. Durante as reuniões entre os mileritas, chamadas de conferências sabáticas, cada pessoa tinha uma opinião sobre doutrinas bíblicas. No entanto, depois de entenderem que o caloroso debate não produziria resultado, passaram a orar e estudar a Bíblia juntos. Somente após chegarem a um consenso é que Deus se manifestava por meio de Ellen White, confirmando e corrigindo determinadas conclusões, estimulando o grupo a estudar detalhadamente um assunto. A própria Ellen dizia que seus escritos eram uma luz menor que levaria a igreja para uma luz maior, a Bíblia. Ellen era muito hospitaleira, tinha um carinho muito especial pelas pessoas, especialmente pelos mais carentes. Ellen remendava suas roupas velhas e costumava comprar roupas novas para doar. Embora as fotos não demonstrem, por causa da condição fotográfica da época, Ellen estava sempre sorrindo. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, ela era uma pessoa muito alegre e bem-humorada. Certa ocasião, quando pregava um sermão de sábado numa igreja, seu filho William adormeceu no culto. Isso produziu cochichos e comentários dos membros da igreja. Percebendo a situação, Ellen se desculpou com bom humor. Quando William era um bebê, eu costumava trazê-lo à plataforma e deixá-lo dormindo numa cesta embaixo do púlpito, e ele nunca perdeu o costume. Ela era uma oradora de qualidades excepcionais. Entusiasmada pelo amor de Jesus, às vezes no meio de um sermão ela proclamava isso bem alto. Apesar da saúde respiratória frágil, Ellen era capaz de pregar para um público de 10.000 pessoas, e as últimas fileiras conseguiam ouvir claramente o que ela dizia. Sua voz era doce e também calma. Transmitia um fervor inigualável. A maioria de suas mensagens era sobre religião prática. Em uma de suas viagens, em Ohio, o casal White foi convidado a ministrar o triste funeral de uma criança. De repente, Ellen teve uma de suas mais importantes visões. Ela viu o grande conflito entre Cristo e Satanás, que se estendia desde a rebelião no céu até o fim dos tempos. Ela recebeu a recomendação de escrever o que tinha visto, porém, 2 dias depois, na viagem de volta para casa, ela viu um passageiro misterioso no trem, que não havia embarcado com os passageiros. Quase morreu sufocada e passou alguns dias de cama. Deus lhe mostrou que foi Satanás que tentou tirar a sua vida por causa da importância da revelação que havia recebido. Em 1958, Ellen publicou um livro de 209 páginas chamado Dons Espirituais, a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Esse material seria anos depois expandido na série O Conflito dos Séculos, contendo o Grande Conflito e outros livros. Em seus primeiros anos, havia preconceito por parte dos adventistas para organizar uma igreja. Muitos diziam que isso seria voltar à Babilônia. Porém, com o crescimento do movimento, a organização se tornou necessária para legalizar as propriedades da igreja, para a sistematização de dízimos destinados ao sustento de obreiros. No ano de 1860, os grupos mileritas, guardadores do sábado, escolheram para si o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. A partir daí, foi formada a Associação Regional dos Adventistas de Michigan. No dia 21 de maio de 1863, a igreja se organizou oficialmente com a adesão de 3.500 membros. Assim que a igreja se organizou, havia a necessidade de mostrar ao mundo qual deveria ser o estilo de vida do povo de Deus, e isso era urgente, pois no século XIX as condições de saúde ainda eram muito precárias. Predominava a grande ignorância em relação a doenças
e como preveni-las. Nesse contexto, no dia 6 de junho de 1863, Ellen White recebeu a primeira das 4 visões da mensagem de saúde. O que foi mostrado a Ellen em visão era bastante diferente dos conceitos sustentados em sua época. Quando Henry White foi acometido de pneumonia, antes de falecer, um médico adotou um tratamento usando drogas venenosas. Tiago White trabalhava incansavelmente para que a verdade fosse transmitida ao maior número de pessoas. Acumulou cargos como de presidente da Associação Geral, da Comissão Diretiva, da editora Review and Herald e logo depois o de editor da revista Reformadores da Saúde. Com 44 anos, sofreu um derrame cerebral. Ele precisava de descanso mental e físico, mas não queria parar. Seu estresse e nervosismo o levou a uma série de doenças que o conduziram várias vezes à internação. Em 1866, foi votada em uma assembleia da Igreja Adventista a criação de um Instituto de Saúde em Battle Creek. Com mais esta instituição, quando Tiago recobrou sua saúde, foi designado como diretor do Instituto de Saúde. Nesse período, ele estava com a ideia de instituir uma escola adventista. No dia 3 de junho de 1872, começou a funcionar a primeira escola adventista em Battle Creek. Com 12 alunos e um professor, esse foi o começo do forte ministério educacional adventista que alcançaria o mundo todo. 3 anos depois, foi aberta a primeira faculdade. Relutante, porém convicto por advertências de sua mulher, Tiago decidiu entregar seus cargos, com exceção da edição da Review. Mas no dia 6 de agosto de 1881, depois de uma febre alta, dores na espinha dorsal e fortes calafrios, Tiago White veio a falecer. Ao lado da forma adormecida do esposo no serviço funerário, embora privada de sua companhia e assistência, Ellen White prometeu a si mesma avançar na obra que lhe fora confiada. Para que Jesus voltasse logo, a mensagem do Evangelho deveria ser levada ao mundo inteiro. Por aqueles dias, a irmã White teve uma visão, orientando a igreja a expandir a obra adventista em todos os continentes do globo. Em outra visão, Deus lhe mostrava muitas editoras nos países ao redor do mundo, imprimindo a mensagem de esperança. Depois da morte de Tiago, Ellen passou a viajar e escrever ainda mais. Com 58 anos, ela já havia atravessado os Estados Unidos cerca de 24 vezes. Também recebeu o convite para visitar as missões europeias. No começo, ela relutou um pouco por causa de sua saúde, mas seu filho William lhe deu ânimo e coragem e a fez lembrar-se de como Deus tem cuidado de seus filhos, mesmo em meio às dificuldades. Assim, no outono de 1885, Ellen e seu filho William embarcaram para a Europa, onde passariam pela Inglaterra, pela Basileia na Suíça, que era a sede da obra na Europa, pela Alemanha, França, os vales valdenses da Itália, Dinamarca, Noruega e Suécia, até o verão de 1887. Em Basileia, na Suíça, Ellen percebeu que aquele lugar lhe era muito familiar, o que lhe ocorreu também ao visitar outros lugares, como os vales da Itália. Apesar de nunca ter estado lá, eles haviam sido mostrados a ela em visões sobre a Idade Média. Também a Suíça e a Noruega ela reconheceu como países da visão que ela teve sobre as editoras ao redor do mundo. Mesmo tendo sempre o apoio de seu filho, Ellen sentia falta de seu esposo com seus conselhos. As orientações dadas por Ellen White aos obreiros europeus contribuíram muito para o avanço da causa de Deus. Alguns meses depois da volta de Ellen aos Estados Unidos, em 1888, ela participou da Assembleia da Associação Geral em Minneapolis. Por causa do esforço em restaurar a lei de Deus, a igreja adotou um rumo legalista do Evangelho. Durante a Assembleia, os pastores Waggoner e Jones enfatizaram a justificação pela fé na graça de Cristo, apresentando argumentos bíblicos. Ellen White disse que a compreensão apresentada pelos pastores na Assembleia era a luz de Deus. Porém, os líderes da igreja rejeitaram as mensagens e os conselhos da senhora White. Embora a igreja tenha aceitado essa importante verdade tempos depois, a rejeição naquela época causou prejuízos para a igreja.
Em 1891, foi apresentado um pedido a Ellen White para que ela ajudasse no avanço da obra adventista na Austrália. Ela atendeu ao pedido e, junto com seu filho William, viajou para esse continente. Logo nos primeiros dias de sua estada, Ellen percebeu a urgência de se construir um sistema educacional no país para os filhos adventistas e para o preparo de missionários. Deus mostrou a ela que uma propriedade rural e bem afastada seria a melhor opção para o empreendimento. Foi nesse contexto que os adventistas conseguiram comprar a propriedade de Avondale, que possuía um bom tamanho, onde foi construída uma escola que seria um modelo para a obra educacional adventista. Ellen comprou alguns hectares ao norte da propriedade. Naquele espaço cultivou árvores frutíferas, uma horta e reservou um espaço para as vacas. O objetivo do sítio era atender a comunidade com alimentos e ensinar como cultivar a terra. Nem havia começado devidamente a obra educacional em Avondale e já se faziam planos para começar o trabalho médico missionário. Logo, os irmãos da Austrália conseguiram construir um sanatório. Apesar de seu grande empenho na missão, viajando, pregando e visitando, a Sra. White encontrou tempo para escrever muitos artigos e seus livros, como O Maior Discurso de Cristo e Parábolas de Jesus. No ano 1900, com 73 anos de idade, Ellen recebeu uma visão que mostrava que a Igreja nos Estados Unidos sofria uma grande crise teológica provocada pelo fanatismo. Esse fato a deixou angustiada. Foi então que seu anjo assistente lhe disse que era a hora de voltar para a América. Não foi fácil para Ellen e seu filho William deixarem a Austrália, pois a missão deles estava no auge. Mas Deus, cujos olhos vigiavam sua obra como um todo, e que conhece o futuro, sabia a necessidade da presença de Ellen nos Estados Unidos. Em uma visão, Deus a deixou tranquila. Ele mostrou que já tinha preparado um refúgio, onde ela passaria seus próximos anos. E depois de aproximadamente um mês de viagem, finalmente retornou à América. Ellen White se estabeleceu na cidade de Santa Helena, Califórnia. Ela viveria nesse lar aconchegante durante seus últimos 15 anos. O ambiente foi escolhido por ser quieto, repousante e propício para sua obra de escrever livros. Em 1901 aconteceu a Assembleia da Associação Geral no Tabernáculo de Battle Creek. Ao começar, Ellen foi chamada à frente e apresentou uma solene mensagem para os líderes. Percebeu-se que era necessário reorganizar a estrutura da igreja, para que departamentos que até então eram independentes, como a obra médico-missionária, a escola sabatina e as publicações, se tornassem oficialmente departamentos da Associação Geral. Também dividiram a liderança em uniões e associações ao redor do mundo. A maior crise enfrentada nos primeiros 60 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia e do ministério de Ellen White foi a crise do panteísmo iniciada pelo Dr. Kellogg. Os panteístas não creem que Deus é um ser pessoal e creem que ele seja uma essência misteriosa que está presente em toda a natureza. O hospital de Battle Creek, dirigido pelo Dr. Kellogg, passou por grandes problemas administrativos e estava à beira da falência. Na manhã de 18 de fevereiro de 1902, veio a Ellen uma trágica notícia. O hospital de Battle Creek havia sido destruído por um incêndio. Aproximadamente um mês depois, a Review and Herald sofreu um incêndio. E a linotipia do livro do Dr. Kellogg, chamado Templo Vivo, que estava pronta para impressão, foi destruída pelas chamas. 3 meses antes do ocorrido, Ellen escreveu ao diretor da Review: Tenho até medo de abrir a Review, temendo ver que Deus tenha purificado a editora pelo fogo. A editora estava imprimindo livros seculares que continham assuntos que feriam a filosofia cristã. Na Assembleia da Associação Geral de 1903, foi dedicado um dia para a ponderação da filosofia panteísta crescente entre os admiradores de Kellogg. Era necessário dar um ponto final a essa história. No momento mais crítico dessa luta, Deus enviou a sua mensagem por meio de Ellen White ao presidente e alguns líderes adventistas panteístas. Em seus últimos 15 anos de vida, Ellen White recebeu várias de suas 2.000 visões e sonhos. Com a expansão da educação cristã adventista e abertura de colégios, tornou-se oportuna a preparação de um livro sobre o assunto. Em 1903 foi publicado o livro intitulado Educação.
Mesmo em idade avançada, testemunhas oculares recordam que Ellen White era uma mulher alegre e bem-humorada. Certa vez, uma enfermeira estava lhe dando um banho com sal para ativar sua circulação. Por engano, a enfermeira colocou açúcar na água. Ao perceber, Ellen exclamou quase rindo: Você está tentando me adoçar? Algumas vezes Ellen recebia uma visão para repreender alguém. Ela achava essa tarefa ruim e sempre tentava amenizar a repreensão com o seu carinho. Os vizinhos a conheciam como uma velhinha alegre que gostava de falar de Jesus por onde andava. Seu carinho e atenção pelos netos era notável, e ela sempre fazia pausas em seus intensos esforços literários para passar algum tempo com as crianças. Seus sermões eram poderosos e curtos, especialmente para que seus netos não se cansassem. Na manhã do sábado, 13 de fevereiro de 1915, Ellen White tropeçou e não podia levantar-se. O acidente era sério. O exame de raio-x revelou uma fratura no quadril e a Sra. White ficou durante 5 meses de cama e na cadeira de rodas. Suas palavras a amigos e parentes durante as últimas semanas de vida revelam um sentimento de alegria e o senso de ter realizado fielmente a obra que o Senhor lhe confiara. Mostram também a confiança de que a obra de Deus avançaria até seu triunfo final. Já muito debilitada e de cama, alguém perguntou à Sra. White se deveria haver outro profeta depois dela. Ela respondeu: Nem eu seria necessário se o povo tivesse se apegado a mim. Suas últimas palavras foram: Eu sei em quem tenho crido. Ellen White faleceu no dia 16 de julho de 1915, com idade de 87 anos. Foi sepultada ao lado do esposo no cemitério em Battle Creek, Michigan. Embora sua voz tenha silenciado e sua pena descansado, as preciosas palavras de instrução, conselho, admoestação e encorajamento sobrevivem até hoje, para guiar a igreja remanescente até o fim do conflito e o dia da vitória final. Bom dia, vovó. Bom dia, querida. Outro dia, meu pai estava me falando de uma visão que a senhora teve. Parece que foi um caminho até o céu. Eu acho que foi sua primeira visão. Sim, querida. Estávamos muito tristes porque achávamos que Jesus iria voltar e ele não voltou. Deus quis me mostrar que ainda ele voltaria em breve. Então ele me levou a um lugar muito alto e eu vi um caminho longo e estreito que conduzia até a cidade celestial. Eu vi o povo de Deus caminhando nele e atrás deles uma luz bem forte que iluminava a passagem. O caminho era longo e difícil. E muitos irmãos desanimavam, desistiam e até caíam, mas Jesus estava lá nos animando e se olhássemos apenas para ele, o caminho parecia fácil e calmo. Logo, nós vimos uma nuvenzinha branca. Nós sabíamos que aquele era o sinal da vinda de Jesus. A nuvenzinha se transformou numa grande nuvem de fogo com milhões e milhões de anjos. E lá estava Jesus para nos buscar. Ele ressuscitou os nossos amados que tinham descansado e todos juntos viajamos para o céu. Nós tentamos lembrar de nossos maiores sofrimentos, mas a glória da eternidade era tão surpreendente que nem conseguíamos lembrar e nós exclamávamos: Aleluia! É muito fácil chegar ao céu. Eu nem tenho palavras para descrever. Quando voltei da visão, tudo parecia escuro e triste. Mas quando eu contei para os meus amigos, a esperança despertou neles novamente. Jesus voltará logo, minha querida. Precisamos estar preparados porque somos parte de seu povo escolhido para levar esta mensagem ao mundo inteiro.